Olá, nossa aula hoje é de um assunto extremamente importante dentro da performance dos bancos de dados, que é o conceito de locks. Esse conceito, antes de entrarmos necessariamente no conceito, vamos falar de alguns aspectos. Hoje, a concorrência pela informação é muito grande nas organizações. Então, todo mundo busca informações para consultar, busca informações para atualizar, e com o advento da internet, quer dizer, a necessidade da busca se tornou ainda maior. Então, nesse contexto, a necessidade da segurança da informação e principalmente da atualização das informações. É importante que, quando você está buscando uma informação, está consultando uma informação, esta informação esteja mais atualizada possível. Então, o gerenciador dos bancos de dados tem esta responsabilidade para garantir a atualização e a integridade das informações. Então, nesse conceito, nós entramos com a parte de lock. Então, o que vem a ser o lock? Basicamente, o lock ele tem o objetivo de... a palavra significa trancar, lock é trava, uma chave. A ideia é a seguinte: toda vez que o gerenciador de banco de dados pega uma informação para atualizar, esta informação ela é bloqueada, ou seja, outro usuário não consegue mais atualizar aquela informação ao mesmo tempo, enquanto esse primeiro usuário não fizer efetivar ou finalizar essa atualização. Então, esse conceito de lock tem esse objetivo. Obviamente que o segundo usuário que buscar a informação somente para consulta, ele vai poder consultar a informação, mas atualizar ele não vai poder enquanto o primeiro usuário não liberar essa informação. E isso é extremamente importante na performance dos bancos de dados. Porque a ideia é a seguinte: se eu busco uma informação para atualizar, a ideia é que e essa informação é bloqueada, eu tenho que liberar essa informação o mais rápido possível. Então a ideia qual que é? Que eu busque primeiro o número mínimo de informações para atualizar, ou seja, atualize o menor número possível. E assim que atualizar, eu libere o mais rapidamente possível. Esse é um trabalho do administrador dentro das organizações. Ou seja, as informações, quando estão sendo atualizadas, elas têm que sofrer esse procedimento o mais rápido possível. Então, a ideia é esta. Bom, existem dois tipos de bloqueio, ou seja, de locks nas informações. Aquele bloqueio em que as aplicações fazem bloqueio, é o que nós chamamos de bloqueios implícitos. Então, ou seja, você está bloqueando a informação através de um comando DML. Por exemplo, um comando de insert, um comando de update, um comando de delete. Ou seja, implicitamente, você está bloqueando essa informação enquanto ela está sendo atualizada. Agora, existe também o que nós chamamos de bloqueio explícito. Ou seja, o administrador, por exemplo, tem que fazer uma manutenção numa tabela do banco de dados ou num grupo de informação. Então ele vai fazer o quê? Esse bloqueio dessa informação ou dessa tabela, fazer a manutenção, e só depois ele vai estar liberando essa informação para os usuários atualizarem de maneira geral. É o que nós chamamos de bloqueios explícitos, ou seja, bloqueio em que o administrador de banco de dados faz o bloqueio para poder fazer uma manutenção num grupo de informações, ou numa tabela, ou no próprio banco de dados inteiro, por exemplo. E nesse bloqueio nós temos níveis de bloqueio. Nós temos, por exemplo, os bloqueios ou locks de linhas. Por exemplo, eu posso estar bloqueando uma única linha, várias linhas, um grupo de linhas, ou posso estar bloqueando, por exemplo, uma tabela inteira, ou um banco de dados inteiro. Obviamente que, de acordo com o nível de bloqueio, a quantidade de linhas que eu estiver bloqueando, eu vou estar afetando o ambiente como um todo. Porque enquanto eu estiver bloqueando esta informação, os demais usuários, os outros usuários, não vão poder estar utilizando essa informação para atualização. E isso, naturalmente, vai afetar o ambiente, o desempenho do ambiente como um todo. Então, é muito importante o administrador entender como é que funcionam os processos de locks, os processos de bloqueios, para ele poder atuar e minimizar o impacto desses bloqueios no ambiente geral para os demais usuários, de maneira geral. O objetivo da nossa aula nesse momento é nós entendermos esse tipo de bloqueio e criar uma situação real aqui onde nós iremos
simular um bloqueio, identificar o bloqueio, quem está bloqueando e como nós vamos estar eliminando esse bloqueio. Esse é o objetivo da nossa aula, videoaula, que nós estaremos fazendo agora. Então vamos entender os tipos de bloqueio. Né? Existem vários tipos de bloqueios. Né? O primeiro tipo de bloqueio é o que nós chamamos de row share. Né? Então o que significa esse bloqueio? Esse bloqueio significa que a transação ela possui linhas alocadas, ou seja, eu faço o primeiro bloqueio e eu altero posteriormente. Então eu vou seleciono as linhas, ou linha, né? Faço o bloqueio dessas linhas e eu faço depois a atualização posteriormente. Esse tipo de bloqueio ele não é muito eficiente, porque primeiro eu vou selecionar as linhas que eu estarei bloqueando e eu vou fazer depois a atualização e o desbloqueio posteriormente. Então, esse tipo de bloqueio é obtido implicitamente através do select com a opção for update. Então, esse select for update ele utiliza esse tipo de bloqueio. Agora, eu como administrador, eu posso de maneira explícita provocar esse bloqueio também, numa linha ou numa tabela, né, através do comando lock table, o nome da tabela e no modo, né, in row share mode. Então, desta maneira, eu administrador vou e faço esse tipo de bloqueio, né, para fazer uma manutenção na tabela posteriormente. Então, como eu disse, né, esse tipo de bloqueio ele não é muito eficiente, porque primeiro ele vai selecionar o grupo de linhas, uma tabela inteira. Depois ele vai sair alterando essas linhas. E só depois ele vai desbloquear essa linha para os demais usuários de maneira geral. Um outro tipo de bloqueio que nós temos é o row exclusive. Esse tipo de bloqueio, qual que é a ideia desse bloqueio? Ele aloca a linha e já altera. Né? Então ele não vai ficar selecionando um grupo grande de linhas e alterar posteriormente. Então ele seleciona linhas, né, e já libera. Normalmente esse tipo de lock é através dos comandos DML. Por exemplo, através do comando insert, comando update, comando delete. Então esses comandos, ele de maneira implícita, já cria esse tipo de bloqueio. Ele é muito mais eficiente que o anterior, porque ele faz a seleção, linhas, né, dependendo do meu comando, e em seguida já altera e posteriormente já libera. Então ele é mais eficiente. Também de maneira explícita eu posso estar criando esse tipo de bloqueio através do comando lock table, né, o nome da tabela, na modalidade in row exclusive mode, ou seja, nessa modalidade row exclusive. Então, para o administrador de banco de dados que quer fazer uma manutenção na tabela nesse tipo de lock, ele executa e roda este comando. Nós temos também outro tipo de bloqueio, que é o tipo de bloqueio share. Né? Esse tipo de bloqueio basicamente trabalha pelo administrador de banco de dados. Né? Então a ideia é que ele vai executar esse comando, né? E normalmente esse comando ele permite que mais de uma transação faça esse tipo de bloqueio. Normalmente ele é feito pelo administrador de banco de dados. Né? Então as aplicações não executam. Isso aqui é mais o administrador que vai criar o bloqueio share. Né? Mais de uma transação para o administrador faz o bloqueio na tabela e aí ele faz a manutenção de uma transação, de uma sessão por vez. Então é o bloqueio, o tipo de lock chamado de share. Então ele somente o administrador usa esse tipo de bloqueio, de lock, né? Que é o share. Nós temos também o tipo share row exclusive, o SSX. Tá? Então a diferença desse para o anterior é que somente uma transação pode obter o bloqueio de uma determinada tabela. Também esse tipo de transação é feita pelo administrador. Tá? Então é para fazer manutenção da tabela. Com a diferença que aqui somente uma sessão pode obter o lock da tabela. Então eu tenho que fazer uma manutenção. Normalmente através de uma manutenção da tabela eu utilizo esse comando aqui, né, comando lock table, na share row exclusive mode. Né? A diferença desse para o anterior, como eu disse, é que esse somente uma sessão faz o bloqueio na tabela. E aí eu faço as manutenções. Um outro tipo de bloqueio é o exclusive. Tá? Esse é um bloqueio que é feito em cima de linhas, aplicado a linhas. Né? Então você consegue fazer manutenção através desse tipo de lock aqui, que é o exclusive. Né?
Então você basicamente trabalha com o commit, né, e o rollback. Então através do select ele vai fazer o bloqueio, né, para poder fazer a seleção de linhas se eu quero fazer posteriormente fazer a manutenção. Então esse tipo de lock ele tem esse objetivo. A nossa ideia agora é que nós tenhamos, né, uma situação de locks, né, muito conhecida, que é o deadlock. A ideia do deadlock é a seguinte: imagina que você tem duas sessões alterando dados tabela, né? Então tem a sessão 1 que está alterando dados e a sessão 2 alterando dados também de uma determinada tabela. A sessão 1, para concluir as alterações, ela depende de linhas da sessão 2. A sessão 2, por sua vez, para concluir, também depende de linhas da sessão 1 que está atualizando. Uma sessão fica esperando a outra sessão. E aí nenhuma das duas consegue finalizar, porque uma fica aguardando. Então, a ideia é que o gerenciador ele detecta esse tipo de situação, interfere e libera uma sessão, né? E aí libera para poder outra sessão fazer as atualizações e concluir. Antigamente, o gerenciador derrubava uma sessão, né, liberava através do rollback, para poder a outra sessão efetivar as alterações. Hoje ele detecta esse tipo de situação, coloca a sessão menos prioritária em stand-by, libera para a segunda sessão efetuar as suas atualizações, aí depois ele volta com a sessão 1. Ele consegue detectar essa situação, sem precisar derrubar uma das sessões, ele consegue dessa maneira fazer com que as duas sessões efetivem, né, mesmo uma sessão dependendo da outra. Mas é uma situação que pode ocorrer e os gerenciadores de banco de dados conseguem resolver sem maiores prejuízos e sem maiores perdas, né, para o gerenciador e para as informações de maneira geral. Bom, a nossa ideia agora em cima desses conceitos, criar um cenário prático para poder mostrar como é que nós geramos essa situação de lock e como é que nós identificamos a sessão e como é que nós eliminamos, né, essa trava, né, e podemos resolver essa determinada sessão. Para isso nós estaremos utilizando o gerenciador de banco de dados Oracle. Então nós vamos fazer um passo a passo agora, onde nós estaremos rodando vários comandos e vamos explicando para você de tal maneira como isso vai simular. Essa situação tem no material disponível, no material do AVA, disponível na plataforma. Nós estaremos simulando aqui para você estar vendo e depois você pode simular isso no seu ambiente, né, que você pode fazer. Então nós temos aqui 3 sessões abertas do gerenciador Oracle. Abrimos sessão 1, sessão 2, sessão 3. Tá? Então nós vamos executar os comandos agora, cada um deles passo a passo, utilizando essas sessões que nós estaremos trabalhando. Então nós temos aqui um passo a passo, né, onde nós estaremos executando comandos, né, em cada um dos passos. Esse passo a passo consta no material AVA que você tem na plataforma. Tá? Então vamos estar rodando cada um deles. Bom, o primeiro comando que nós estaremos fazendo, vamos executar o comando e aí a gente sai explicando cada um deles. Então vamos copiar aqui o comando, né? Então copia o comando aqui no nosso ambiente, vai numa das sessões, né, e roda esse comando. Então vem aqui em cima com o botão direito, né, clica com o botão direito do mouse e editar, colar. Bom, então o que nós fizemos aqui? Vamos explicar. Bom, primeiro nós se conectamos no administrador. Então Connect System, né, com a senha que eu defini. Então nós nos conectamos no administrador. A maioria dos comandos nós estaremos rodando no administrador. Em seguida, nós rodamos um comando, né, que você irá aprender, que é o comando Profile. A ideia do Profile é a seguinte: existe esse comando no gerenciador do banco de dados, onde você pode criar perfil para um usuário ou grupo de usuários. A ideia é a seguinte: fazer com que o usuário utilize os recursos do gerenciador do banco de dados de maneira igualitária. Então eu posso criar aqui no nosso exemplo, estou criando um perfil que eu chamei de perfil lock, podia chamar de qualquer nome, com quais limitações? Sessões por usuário, uma única sessão por usuário. Ou seja, o usuário que tiver esse perfil pode ter uma única aplicação, submeter uma única aplicação por vez. Isso garante o quê? Evita que um determinado usuário ou determinada sessão
eu utilize e mande para o gerenciador 5, 10 aplicações e os demais fiquem aguardando. Utilize os recursos do gerenciador em excesso, né? Ou seja, e o outro fica aguardando, né? Não sobre recurso para outro usuário. Existe uma série de parâmetros para esse comando profile. Por exemplo, você pode dizer para o gerenciador, falar assim, olha, aquele usuário que tiver vinculado a determinado perfil, ele pode, por exemplo, usar no máximo 10 segundos do processador. Eu posso, por exemplo, ter 3 tentativas de tentativa de descobrir a senha. Então eu posso criar uma série de perfis para o determinado usuário. Então nós estamos criando um perfil aqui com somente uma sessão por usuário. Sessões por usuário, uma única. Ou seja, o usuário que tiver esse perfil só vai poder submeter uma única aplicação. Isso é necessário para nós simularmos o ambiente Oracle, o ambiente de lock que nós estaremos utilizando aqui na nossa simulação. Isso você vai aprender com detalhes na disciplina de administração de banco de dados. Então vamos lá, ver outros comandos aqui no passo a passo. Então nós copiamos o comando novamente aqui no passo 2, né? E aí voltamos lá na mesma seção do administrador que nós nos conectamos aqui e vamos executar aquele comando lá. Em seguida vamos explicar ele. Então botão direito do mouse, editar, colar. Bom, a ideia aqui é a seguinte: você acaba de criar um usuário. Então o administrador permite que você crie usuários também. Quando você instala o gerenciador de banco de dados Oracle ou qualquer outro gerenciador, ele automaticamente já cria alguns usuários. Você deve ter usado no seu curso o usuário Scott. O usuário agora vai estar utilizando o usuário System, que é o que nós acabamos de conectar. Mas normalmente o administrador ele cria usuários para as aplicações das organizações. O que nós estamos fazendo aqui basicamente é criar usuário, né, para nós simularmos o nosso ambiente aqui. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Acabei de criar um usuário chamado o SR1, o usuário 1. E aí eu estou dizendo Profile Perfil Lock. Ou seja, aquele perfil que eu criei anteriormente, perfil Lock, com uma sessão por usuário, eu estou vinculando a este usuário. Então, esse usuário vai ter aquele perfil, né, de uma sessão, ou seja, só pode submeter uma única aplicação por usuário. O que mais? Eu estou dizendo que esse usuário aqui vai ter a senha Oracle, Identified by Oracle. Ou seja, a hora que nós nos conectarmos, nesse usuário 1, eu vou dizer que a senha dele é Oracle. Outro parâmetro aqui, cota, unlimited, sem limite, né, na users. A ideia é a seguinte: você vai aprender, se ainda não aprendeu, que existe os table space, ou seja, aquele espaço lógico onde nós gravamos os nossos objetos. No gerenciador de banco de dados, todos os objetos são gravados em table space, né? E quando eu instalo o banco de dados, existem algumas table space que ele cria, o próprio gerenciador cria. A table space users é uma dessas table space. E dentro do meu usuário eu posso dizer quanto que esse usuário vai poder usar de determinadas table space. Eu posso dizer assim, olha, pode usar a cota de 20 MB, 50 MB, 1 GB, ou seja, é o espaço máximo que esse usuário vai estar usando naquela table space. Isso evita que um usuário use todo o espaço da table space e não sobre espaço na table space para outros usuários. Então eu posso estar limitando o uso de table space para determinado usuário. Aqui eu estou dizendo que ele está usando o espaço sem limite, ou seja, está usando todo o limite da table space user, ou seja, cota unlimited, ou seja, sem limite, está usando todo o espaço. Mas eu podia restringir, falar 20 MB, 50 MB, sem problema nenhum. O espaço máximo que ele vai estar usando nos seus objetos. Agora que vai criar tabela, todos os objetos que esse usuário vai estar criando. E o último parâmetro aqui, eu estou dizendo o quê? Esse usuário, quando se conectar nesse usuário, ele já tem a conta o quê? Desbloqueada, ou seja, esse usuário já pode ser utilizado imediatamente. Que existe a possibilidade de eu estar criando ela com a conta bloqueada, lock, né? Ou seja, vai ficar bloqueado. Ou seja, eu crio o usuário, mas ninguém pode utilizar aquele usuário. Então eu estou dizendo aqui que esse usuário pode ser utilizado imediatamente, sem nenhum problema. Então foi isso que eu criei aqui dentro do meu administrador. Então primeiro, inicialmente eu criei o perfil, depois eu criei o usuário, vinculando esse usuário a esse perfil que eu acabei de criar. Então esse é o passo 2. Vamos ver agora o passo 3.
Então, aqui estou copiar o comando, depois eu explico. Então, tenho aqui o passo 3, que eu estarei copiando, né? E aí vou de novo lá no administrador e vou estar rodando esse comando. Vou aqui na linha de cima, em azul, botão direito, de novamente, editar, colar. Então, o que eu fiz aqui? A mesma coisa do passo 2. Ou seja, criei um segundo usuário, que eu chamei de usuário 2. Ou seja, os mesmos parâmetros do usuário 1. Então, para eu simular a minha situação de lock, eu preciso de 2 usuários, né? Então, foi o que eu fiz aqui no administrador. Eu me conectei no administrador, criei um perfil, e criei o usuário 1 e criei o usuário 2, com os mesmos parâmetros do usuário 1. Então, eu tenho 2 usuários criados que eu estarei utilizando para simular aí a situação de lock. Então, esse é o passo 3 que nós acabamos de rodar. Vamos ver agora qual é o passo 4. Vamos copiar o comando, depois a gente explica para você. Então, copio o comando, novamente vem no administrador, vai em cima, botão direito, editar, colar. Então, está rodando o comando, então, concessão. Bom, a ideia é a seguinte, toda vez que eu crio um usuário, né, para o gerenciador de banco de dados, eu preciso dizer para o banco de dados qual é o que ele deve fazer no banco de dados. Eu preciso dar privilégios para aquele usuário, né? O usuário não consegue fazer absolutamente nada no gerenciador se um administrador não disser para o gerenciador do banco o que é que aquele usuário pode fazer. Então, o comando que dá privilégios para os usuários é o comando grant. Você irá aprender o uso desse comando. E também existe o comando que retira privilégio, que é o comando revoke. Então aqui eu tenho o comando grant, que privilégio que eu estou dando para o usuário, que é o comando grant create table, ou seja, esse usuário vai poder criar tabela. Esse usuário vai poder se conectar ao banco. E esse usuário vai poder usar os recursos do banco. Então eu estou dando o privilégio de criar tabela, de se conectar ao banco e usar os recursos do banco. Para quais? Para o usuário 1 e para o usuário 2. Então são os 2 usuários que eu acabei de criar. Nesse comando eu estou dando privilégios para esses usuários no banco de dados, que é o comando grant, foi o que eu acabei de fazer aqui, né? De criar tabela, se conectar no banco, usar os recursos do banco de dados para os 2 usuários que eu acabei de criar. Então esse é o passo que acabamos de rodar, passo 4. Vamos agora no passo 5. Bom, no passo 5, né, qual que é a ideia? Eu vou me conectar no banco de dados. Então vamos lá. Conectar não, eu vou me conectar no usuário 1. Então agora eu não vou mais usar, eu peguei a segunda sessão e vou me conectar no usuário 1. Nós criamos 2 usuários para estar utilizando. Então agora eu vou conectar, connect, usuário 1, que é um dos primeiros usuários que eu acabei de criar. Criei anteriormente. Dei o privilégio, agora eu posso me conectar nesse usuário. E está informando a senha. Nós, quando criamos o usuário, nós dissemos que a senha era Oracle. Então vamos digitar a senha Oracle. Acabamos de digitar, o cursor fica parado, mas nós já digitamos. Então já vai aparecer aqui que o usuário está conectado. Então nesse momento, aqui na segunda seção do gerenciador, eu estou no usuário 1, estou conectado no usuário 1. Então nós temos 2 seções, uma do administrador, né, que nós criamos o usuário, criamos o perfil, demos privilégio para os usuários, e agora eu já estou no usuário 1, na segunda seção, né? Então, o que nós vamos fazer no usuário 1? Então, nesse primeiro momento, nós vamos criar a tabela produto, criar uma tabela chamada produto, que a gente vai estar usando para simular. Então, agora eu venho no usuário 1 e vou criar a tabela produto. Então, novamente, editar, né? Colar. Tabela criada. Então eu acabei de criar uma tabela produto no usuário 1, que eu vou usar para simular aí o meu lock. Então a tabela produto tem 2 colunas, né? Identificação do produto, numérico, é chave primária, e o valor numérico, né? Com 10 posições, sendo 2 decimais. Acabei de criar uma tabela chamada produto no usuário 1. Então o que nós temos aqui no passo 5? Então agora nós vamos inserir 2 linhas na tabela produto. Então aqui nós vamos inserir a primeira linha. Então novamente vamos lá,
no usuário 1, segunda seção, e vamos inserir um produto. Então está aqui, ó, inserir um produto, o identificador do produto número 1, o valor é 50, que a gente vai estar usando. Acabei de inserir um produto, né, na tabela produto criada anteriormente. Vamos inserir mais um produto. Então vamos aqui copiar ali, né, para facilitar, o comando já está pronto. Então vamos aqui inserir um segundo produto nessa tabela, né, produto no usuário 1. Então está aí o segundo produto inserido, né, o identificador do produto número 2, o valor 5. Então o que eu fiz no usuário 1? Me conectei nele, criei a tabela produto e inseri 2 produtos. Tá? Então esse é o passo 5. Então o que nós vamos fazer agora? No passo 6. No passo 6, nós vamos efetivar essas transações que ocorreram aqui na tabela produto. Então eu venho aqui e dou para efetivar você sabe que é o comando commit. Então eu estou efetivando os procedimentos aqui, criação da tabela, a inserção das duas linhas. Então nós estamos emitindo o comando commit para efetivar essas dois comandos aqui. Então agora eu tenho uma tabela produto, né, com duas linhas inseridas. Podemos até consultar. Select, asterisco, from, produto. Então está aqui, né? Está aí. As duas linhas inseridas. Tabela produto, né? Com as duas linhas. Identificador 1, valor 50. Identificador 2, valor 5. Então nós temos aqui no usuário 1, 2 produtos inseridos. Então agora nós vamos fazer o passo 7. Vamos levar para lá, executar o passo 7. Também é no usuário 1. E eu vou explicar para vocês o que é o passo 7. Então vamos aqui no botão direito, editar, colar. Bom, a ideia é a seguinte. Quando eu crio um determinado objeto, eu, usuário, eu sou o dono desse objeto. Eu posso fazer o que eu quiser com ele, alterar informações, inserir informações, apagar informações, dropar a tabela. Por quê? Eu sou o dono do objeto. Então, a tabela produto é do usuário 1. Então, ele pode fazer o que ele quiser com ela. Agora, se um outro usuário for fazer qualquer, consultar informações, alterações, qualquer manutenção nos dados da tabela produto, um outro usuário, usuário que criei, no caso o usuário 1, eu tenho que conceder privilégios para o outro usuário para ele fazer. Como eu sou o dono do objeto, eu tenho que dizer para o outro usuário dar permissão para ele fazer, né, conceder o que ele pode fazer na tabela. Porque a tabela é minha, eu sou o dono da tabela. Então o que eu estou dizendo aqui? Eu estou concedendo o privilégio, grant, de update na tabela produto para quem? Para o usuário 2, que é o segundo usuário que vai fazer a manutenção da tabela. Então, eu, usuário 1, que sou o dono da tabela, estou dando privilégio de atualização nessa tabela quem? Para o usuário 2. A partir desse momento, o usuário 2 pode fazer a atualização nessa tabela. Tá? Então, foi isso que eu fiz através desse comando grant aqui. Então, eu concedi o privilégio para ele. Então, esse é o nosso passo 7. Então, vamos agora para o passo 8. Então, passo 8, né? Ainda no usuário 1, tá? Eu vou editar, colar, né? Vou fazer o quê? Então, eu vou fazendo o quê? Um update na tabela produto, né? Estou fazendo uma alteração na tabela produto. Então, um update na tabela produto, né? Para valor 35, mudei o valor aqui no código igual a 1. Esse primeiro produto aqui. Então, eu fiz uma manutenção na tabela. Eu sou o dono, eu, usuário 1. Então, eu fiz essa manutenção na tabela produto. Tá? Eu sou o dono da tabela, eu posso fazer a manutenção que eu achar necessário, que foi o que eu acabei de fazer aqui. Tá? Então, esse é o passo 8. Então, agora vamos ao passo 9. Bom, o passo 9, né? Eu começo a trabalhar agora com a minha terceira seção do banco no usuário 2. Então, eu vou me conectar no usuário 2, né? Que é o que nós não usamos ainda. Então, connect usuário 2. Tá, usuário 2. Ele vai pedir a senha. Nós também definimos que a senha do usuário 2 é Oracle. Então, Oracle. Né? Já digitei, o cursor fica parado. Pronto. Conectado. Então, agora eu tenho o administrador, né? 3 sessões abertas. O administrador, o usuário 1
e agora o usuário 2. Tá? Então eu tenho 3 e os 2 usuários que eu preciso. Então o passo 9, eu vou fazer uma manutenção agora no usuário 2. Então aqui a gente vai agora, vem no usuário 2, que nós acabamos de se conectar, botão direito, né? Editar, colar. Bom, aqui tem algumas explicações. Primeiro, vocês perceberam que aqui, quando eu vou dar o nome da tabela, eu dei o quê? Quando numa determinada seção, se a tabela é sua, você dá o nome direto dela. Ele entende que a tabela que você criou, você é o dono da tabela. Agora, se você vai fazer uma manutenção numa tabela que não é sua, foi criada em outro usuário, você precisa dizer para esse usuário quem é o usuário criador. Então o que eu estou dizendo aqui? Estou fazendo um update na tabela produto do usuário 1, né? Porque nós estamos no usuário 2. E eu estou fazendo uma manutenção na tabela do usuário 1. Então, usuário 1.produto. Estou mudando o valor para 36, para o identificador do produto igual a 1. Vocês perceberam que o comando travou. Por que ele travou? Porque vocês lembram que eu estou aqui no usuário 1, eu fiz também uma manutenção no produto 1, ou seja, para valor 35. Só que eu não efetivei, eu não emiti um commit, ou seja, essa linha de produto do identificador 1 está bloqueado por esse usuário. Eu ainda não está liberado ainda, eu não emiti um commit aqui. Por isso que no usuário 2 ele não vai executar. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou simulando? Ou seja, duas sessões, duas atualizações na mesma linha ao mesmo tempo. Então, isso não é permitido. O lock tem exatamente esse objetivo, ou seja, não permitir que o gerenciador faça atualização na mesma informação ao mesmo tempo, para garantir a integridade dela. Eu só vou poder fazer efetivar essa transação aqui, de 36, quando o primeiro usuário liberar. Então eu estou numa situação de trava, de lock, né, entre dois usuários, querendo alterar a mesma informação. Então é isso que o lock, a trava do gerenciador efetiva. Então é isso que está acontecendo aqui nesse momento. Nosso objetivo dessa simulação era criar esse cenário de lock para agora estar identificando, né? Como é que a gente identifica que nós estamos em lock, que nós estamos no lock, e como é que nós resolvemos a situação de lock. Então nós vamos ver agora como é que nós vamos fazer para identificar esse lock e como é que nós vamos resolver essa situação. Então vamos agora aqui no nosso passo a passo. Tá? Então aqui está dizendo que a seção do usuário 2 vai ficar aguardando algum commit do usuário 1. Bom, então qual que é a ideia aqui? Então nós vamos voltar agora, nós voltamos lá no usuário administrador. Quer dizer, nós estamos em que cenário? Alguém nos informou que está travado, determinado usuário, ou usuários, né? Aqui nós temos um usuário só, mas eu posso pegar numa situação real, numa empresa, 4, 5, 10 usuários, ou 5, 10 aplicações travadas, aguardando alguém estar liberando. Travado por alguém que bloqueou. Aquilo que nós falamos anteriormente. Eu posso ter lá, numa atualização, uma linha, como é o nosso caso aqui. Mas eu posso ter uma atualização 100 linhas, 1000 linhas, uma tabela inteira. Então você vai travar muitas aplicações ou muitos usuários. Então a ideia agora, eu como administrador, nesse cenário de trava, eu vou ter que identificar quem é que está travando, como é que eu resolvo isso. Então aqui eu voltei para a seção do administrador. Então vamos executar agora um comando que para nós entendermos isso aqui. Então novamente aqui em cima, editar, colar. Bom, o que é que eu fiz aqui? Eu estou rodando esse comando aqui, né, que nós vimos, para detectar quem está bloqueando. Então aqui no administrador, esse comando aqui, que consta no seu material, o que é a ideia aqui? Eu estou identificando qual é a seção que está, qual é o usuário que está bloqueando os demais usuários. Então select aqui username, né, from $7, nas sessões, né? Então eu estou o quê? Identificando qual é a seção que está bloqueando as demais sessões. Através do administrador, então eu já sei aqui pelo resultado que quem está bloqueando é o usuário 1. Tá? Então foi isso que identificou este comando aqui. Então eu sei que o usuário 1 está bloqueando outras sessões. Eu sei que ele é o vilão, ele está bloqueando. Então eu, administrador, alguém reclamou que está travado, que alguém, né? Então uma das maneiras de estar resolvendo é identificar quem está travando, que é o que nós identificamos aqui
através desse comando aqui. Então, no administrador, nós identificamos quem é que está travando, que no nosso caso é o usuário 1. Então, vamos agora trabalhar outro comando. Então, aqui vamos copiar, depois nós explicamos ele. Então, copiar, de novo na seção de administrador, né? Então, vamos rodar este comando. Então, editar, colar. Bom, a ideia aqui é a seguinte. No comando anterior, nós identificamos quem está bloqueando. Agora, quem está sendo bloqueado? Quais são as sessões ou quais são os usuários que estão aguardando com que a sessão que está bloqueando seja liberada? Então, aqui esse comando tem esse objetivo. Ou seja, editar da sessão. Qual é a sessão que está aguardando? Aqui nós identificamos que é o usuário 2. Aqui nós fizemos um cenário para ter um usuário só que está aguardando, o usuário 2. Mas como eu disse, nós podemos ter numa situação real N usuário, N aplicações aqui que está aguardando a liberação de uma determinada linha para que essas aplicações, esses usuários efetivem suas transações, né? Então aqui nós temos uma linha só que está bloqueando, mas nós podemos ter N linhas, né? Uma tabela inteira e ter inúmeras aqui, centenas de usuários ou sessões que estão aguardando. Então esse comando aqui tem esse objetivo. Então, o primeiro eu identifiquei quem está bloqueando e nessa outra aqui quem está sendo bloqueado, né, pelo usuário 1. No nosso caso aqui é o usuário 2. Aqui nós temos uma outra informação, que é o quê? É o identificador da sessão, que a gente vai estar usando, vai estar mostrando. Então, o usuário 2 tem o identificador número 19, tá, que a gente vai estar vendo. E a sessão está sendo bloqueada, a sessão 99. Esse número a gente vai estar usando a seguir. Então, esse comando tem esse objetivo. Então, vamos ver agora o passo 12. Então, vamos agora, depois a gente explica este comando aqui. Então, copia ele novamente, vai lá no administrador e vamos rodar esse comando aqui. Então, novamente aqui, editar, em cima, né? Colar. Bom, aqui no primeiro comando, no comando anterior, nós primeiro rodamos aqui e identificamos que o usuário 1 está bloqueando. O usuário 2 está aguardando o usuário 1 liberar. Agora nós podemos, através de um único comando, né, que é esse que nós acabamos de rodar, as duas situações. Aqui primeiro, quem é o usuário que está aguardando, que nós já vimos que é o usuário 2, número de sessão 19, aqui no anterior, e o usuário 1, identificador 99, que é o que está bloqueando. Ou seja, com um único comando, eu consigo identificar quem está aguardando, qual sessão está aguardando, ou quais sessões está aguardando a liberação, e qual é a sessão ou usuário que está bloqueando as demais sessões. Então, ou seja, eu estou com o cenário já mapeado. Eu sei que existe um lock, alguém está travando e está bloqueando outras sessões, no nosso caso, uma única. Bom, aqui nós temos um cenário que a gente tem que avaliar num cenário real. Se eu sei quem é que está bloqueando, está próximo de mim, eu vou tentar negociar com esse usuário, com essa pessoa, com essa, né? Ou seja, eu vou ligar para ele e falar, olha, você está bloqueando outras sessões, outros usuários. Vai demorar muito sua sessão, vai demorar muito sua aplicação, porque está segurando algumas pessoas ou algumas aplicações. Então, aí você negocia com eles, você fala, não, é rapidinho, mais um minuto, aí você aguarda e terminar. Ou, essa sessão que está bloqueando pode estar a milhares de distância. Como nós falamos, né, hoje as aplicações da internet, você não tem nem noção de onde está executando aquela sessão ou aquela aplicação. Aí você não tem como entrar em contato com a sessão que está bloqueando para estar negociando a liberação. O que você tem aqui é um cenário que você vai ter que resolver. Você sabe que tem alguém ou alguma sessão que está bloqueando e outras sessões que está aguardando essa liberação. É o cenário que nós temos aqui. Agora, para tomar a decisão, nós sabemos que eu vou ter que liberar essa sessão que está bloqueando para as demais sessões, liberar o usuário 1, que é o que está bloqueando, para as demais sessões, no nosso caso aqui o usuário 2, estar efetivando suas alterações. Então é isso que é o cenário que nós estamos aqui. Nós chegamos aqui, nós criamos esse lock exatamente para esse. Agora, no caso de nós não identificarmos a pessoa ou a aplicação, nós temos que fazer
poder emitir, derrubar, né, ou liberar aquela sessão da sessão 1, né, que está bloqueando. Se nós não temos contato com a aplicação de internet, está segurando outras sessões, nós temos que tomar uma decisão. Uma das decisões drásticas é nós matarmos, derrubarmos a sessão do usuário 1. Neste caso, esta aplicação ela vai ser encerrada normalmente, vai ser feito o quê? Vai ser desfeito todas as alterações que ocorreram para poder efetivar as sessões do usuário 2 ou dos usuários que estão aguardando. O que nós estaremos fazendo aqui é a situação mais crítica. Normalmente tem que resolver fazendo que a sessão do usuário 1 encerre normalmente, negociando, verificando com o usuário que está naquela sessão. Mas nem sempre isso é possível. E aí eu vou ter que tomar uma decisão para liberar o ambiente. Se eu tenho 10, 20 sessões aguardando, né, ou todo o ambiente aguardando, ou todo um setor aguardando, eu vou ter que derrubar aquela sessão que está travando, que está bloqueando. Então é isso que a gente vai estar vendo agora, que a gente vai estar tomando essa decisão, mostrando como é que nós tomamos a decisão num cenário mais crítico, né? Ou seja, eu não tenho acesso àquela sessão que está bloqueando, está muito longe, né? Ou a sessão é uma aplicação da internet, é o que a gente vai estar fazendo agora. Então vamos ver como é que nós vamos fazer para liberar essa sessão. Então, voltamos aqui no administrador. Vamos rodar esse comando que a gente vai explicar já. Bom, a ideia é a seguinte. Nós já sabemos por esse comando que quem está bloqueando é o usuário 1. Então nós temos o quê? Que identificar quem é o identificador, nós sabemos que é 99. Precisamos dessa informação aqui. O número serial do usuário 1, que é o que a gente vai usar para matar a sessão. Então eu dou um comando aqui, select, né, do identificador e do serial, na tabela de sessão, aonde o usuário é o usuário 1. Então eu vou buscar o número serial, né, para poder fazer o que? Derrubar a sessão do usuário 1. Então que a gente vai descobrir o número serial aqui. Então o que é que nós vamos fazer agora em seguida? Vamos matar essa sessão do usuário 1, que a gente vai fazer agora. O que é importante falar para vocês é que aqui ele deu um número, né? Esse número a gente vai estar usando a seguir no próximo comando. Então nós identificamos que o identificador é 99 e o serial é 41. Então aqui no comando nós vamos substituir, né, aqui pelo número que nós achamos lá. Então nós vamos executar esse comando. Aqui nós entramos com o número do identificador e o número serial da sessão do usuário 1 para matar essa sessão. Então nós identificamos aqui que o identificador é o 99 e o serial é 41. Então, o identificador é 99 e o identificador é 41. Então, agora nós temos os dados para estar matando. Então, o que eu estou fazendo aqui? Vou estar matando a sessão com esse identificador, número serial, imediatamente. Então, eu vou matar a sessão do usuário 1. Então, vamos rodar o comando lá no administrador. Agora eu vou estar matando, né, essa sessão. Editar, colar. Então eu vou estar aqui. Então está rodando, né? Acabei de dar o comando e demora um pouquinho, mas já está matando a sessão. Olha lá, sistema alterado. Então o que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de matar a sessão. Tudo que estava, as alterações que estavam ocorrendo na sessão 1, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o rollback, ele vai desfazer. Foi uma situação crítica? Foi uma situação crítica. Eu tive que tomar uma decisão crítica para poder liberar as outras sessões que estavam aguardando. Se vocês olharem aqui, na sessão 2 que estava aguardando, olha, efetivou. Tá vendo? Ó? Ele vai efetivou. O que estava travado, ele finalizou. Tá vendo? Uma linha atualizada. Então, ou seja, é uma situação crítica, né, que eu tenho que tomar essa decisão. Né? O ideal é que a gente evite que isso venha a ocorrer. Mas, num caso extremo, eu tenho que tomar essa decisão. Então, foi o que nós fizemos aqui. Então, o objetivo dessa sessão, desse cenário prático, era isso. Era nós criarmos um cenário de lock, né, para mostrar para vocês o que ocorre. Tão importante quanto ter o cenário de lock era nós mostrarmos, né, como nós identificamos esse cenário de lock, né, como é que nós identificamos qual é a sessão que está travando e qual é a sessão que está aguardando essa liberação. Então, dessa maneira, eu vou na sessão que está travando e primeiro eu tento negociar, né? Verificar lá com o usuário
Aplicações eu posso resolver sem estar matando, né, para efetivar. Se eu não tenho como resolver, aí eu vou e efetivo, faço o quê? Eu mato a sessão. Aí essa sessão, o quê? Vai desfazer todas as alterações. Eu vou encerrar a sessão 1 do usuário 1, foi o que eu fiz, para poder liberar as demais sessões que estava aguardando. Então esse é um trabalho do administrador para poder liberar o ambiente. Então esse é o passo a passo que nós temos que fazer para poder trabalhar. Então agora, bom, a ideia é a seguinte, aqui na conclusão. Bom, esses comandos commit, como nós vimos, eles efetivam as atualizações, né? O ideal é que o administrador de banco de dados, né, quando ele vai avaliar as aplicações, orientar os desenvolvedores, quando eu vou fazer uma atualização em muitas linhas numa determinada aplicação, eu vou emito o comando commit, né? E dessa maneira eu faço o bloqueio, o desbloqueio de maneira, porque quando eu emito um comando commit, aquelas linhas que foram atualizadas até aquele momento já são liberadas. Então a chance de eu ter uma trava de lock é menor. Então eu, como administrador, e os desenvolvedores também, sob minha orientação, a ideia é que quando eu vou ter uma aplicação com muitas atualizações, eu vou estar emitindo o comando commit em determinados momentos para facilitar, liberar essas linhas para outras aplicações. Por exemplo, imagina que eu tenho uma aplicação que tenha 1000 linhas, atualizando 1000 linhas. Eu posso fazer, por exemplo, a cada 100 linhas, eu emito um comando commit. Então aquelas 100 linhas que já foram atualizadas, elas são liberadas. Quando terminou a 200, eu emito novamente o commit e já libera as outras 100. E assim sucessivamente. Eu não espero atualizar as 1000 linhas só para encerrar a aplicação e emitir um comando commit. Porque quando uma aplicação ela encerra, ela automaticamente emite um commit. Agora, se é uma aplicação que vai atualizar um número enorme de linhas ou uma tabela inteira, eu não preciso esperar que encerre a aplicação. Eu posso estar emitindo o comando commit a cada grupo de linhas. E isso vai facilitar e vai minimizar a chance de eu ter uma trava ou um lock. Então isso é muito importante para o administrador e para as aplicações e para o ambiente em geral. Essas aplicações, o que é importante também é avaliar essas aplicações. Quer dizer, aplicações que têm muitas atualizações, a ideia é que eu verifique, né, como é que eu posso rodar ela em horários especiais, de madrugada. Por exemplo, aplicações de data warehouse, né, que faz carga, que faz atualização em muitas tabelas. A ideia é que essas aplicações fazem muitas atualizações, que elas sejam rodadas em horários especiais. Ou se não puder ser em horários especiais, que eu faça o desbloqueio manual, através do comando commit. Evitar aplicações com muitas atualizações no horário comercial, que é o horário que as aplicações, os usuários da empresa estão fazendo muitas atualizações. Então a ideia é que as atualizações sejam atualizações rápidas e de poucas linhas. Outro procedimento também muito importante, qual é? A avaliação dos comandos SQL. Todas as aplicações que vai para a produção, a ideia é que o administrador avalie os comandos SQL dessas aplicações. Se vai atualizar muita linha, se é um comando que não está eficiente, e para evitar esse tipo de coisa, de estar bloqueando, criando locks desnecessário. Quer dizer, se eu faço um trabalho prévio, o objetivo de tudo disso aqui é nós trabalharmos previamente, né, para poder evitar essa situação que nós acabamos de mostrar numa situação real. Evitar os locks, evitar as travas, evitar ter que estar derrubando aplicações. E dessa maneira evitar esse tipo de coisa. Outra questão também é que acontece em muitas empresas os comandos DML direto no banco. É muito comum ocorrer isso nas empresas. O analista, por algum problema, motivo, ele precisa de uma atualização grande lá, precisa emitir nota fiscal, precisa emitir alguma coisa, e ele vai o quê? Pede para o administrador, ou ele mesmo tem acesso ao banco de dados, e vai lá no banco e faz atualizações, updates da vida. Esse é o tipo de comando, às vezes ele acha que está atualizando 5 linhas, 10 linhas, está atualizando 50, 100, 200. Além da questão da segurança, ele pode estar pode gerar um lock, uma trava, num grupo de linhas desnecessário. Então esse tipo de trabalho tem que ser evitado, para poder evitar o que nós acabamos de ver numa situação real. A ideia de tudo isso aqui é que nós trabalhamos de maneira previamente, evitarmos aquela situação de estar tendo que derrubar a aplicação, de estar criando situações de lock, né, e evitando situações de trava desnecessária.
né? Então, você tomando os cuidados, ele criando os bloqueios e desbloqueios manuais, tomando os commits nas aplicações, você avaliando as aplicações que fazem grandes volumes de atualizações, né? E também avaliando os comandos SQL das aplicações quando elas vão para a produção. E finalmente, avaliando os comandos, as atualizações do banco de dados direto no banco de dados, isso vai estar evitando com que aconteça grandes atualizações em tabelas ou em grupo de linhas, né? E fica lá grandes bloqueios, né? Linhas travadas, e dessa maneira gerando situações de locks desnecessários. Então, o ideal é que nós evitamos esse tipo de coisa. E com esses procedimentos aqui, nós conseguimos resolver grandes partes dos problemas. Agora, se tem uma aplicação que realmente ela faz um volume grande de atualização, tem que rodar no horário, aí a ideia é que você negocie com o usuário, verifique lá, procure rodar na hora do almoço, procure dar um tratamento diferenciado para aquela aplicação, para que ela, né, não gere um grande número de travas na linha e não tenha que gerar a situação que nós vimos anteriormente. Então a ideia da nossa aula era mostrar essa situação, né? Se você não entendeu a aula, procure assistir a vídeo novamente. Eu espero que você tenha aprendido, né, essa aula, e até a próxima aula. Obrigado.